inovação em serviços, com destaque em saúde e logística, hoje, o nosso tema de hoje. Esses nossos webinários têm 1 hora exata de duração, de 17 às 18 horas, e esse é o 4º webinar do ano, fim do mês, aí, fim de cada mês, só não fizemos em janeiro, 4º de 2023, nós realizamos 11 em 2022, e em 2022 e 11 em 2021. Então, nós já estamos 22 mais 6, 26 webinars, todos gravados e à disposição aí dos interessados, né? Para que quiserem conhecer ideias e experiências aí sobre a gestão da inovação e o uso do MGPDI na gestão da inovação. Eu sou, como eu falei, coordenador executivo do MGPDI. MGPDI quer dizer M de modelo, G de gestão, P de pesquisa, D de desenvolvimento e I de inovação. Nas organizações, é um modelo de processo para melhorar, para aprimorar a inovação, a gestão da inovação nas organizações. E eu tenho sido o moderador da maioria desses webinars. No webinar de hoje, a diferença, nós sempre temos 2 debatedores, apresentadores, que fala 20 minutos cada um, e no de hoje nós vamos ter um debatedor apresentadora, aliás, uma debatedora apresentadora. É a Ana Márcia de Biasi Duarte, ela é da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, que fica sediada no campus de Chapecó, ela fica. A Ana Márcia tem uma graduação em TI pela Univale, e ela tem um mestrado na França em qualidade, e ela é doutoranda hoje da UNOESC, é professora, né? É uma pessoa e é membro da ETM, Equipe Técnica do Modelo do MGPDI. Ana Márcia é uma pessoa que todos têm o maior respeito, admiração, uma profissional assim, é muito boa, e tenho certeza que vocês vão gostar da apresentação de hoje. A nossa dinâmica desse webinar tem essa pequena introdução minha, estou terminando. Aí a Ana Márcia, eu passo para ela, ela tem 40 minutos para fazer a apresentação dela, até 40 minutos, depois ela me devolve e a gente entra numa sessão de perguntas e respostas. O que a gente sempre pede, está até escrito aí no chat, né, é que enviem perguntas pelo chat e a qualquer momento, no final dessa parte aí da perguntas e respostas, eu leio para a Ana Márcia, ela responde a quem fez a pergunta, e eu também pergunto a Ana Márcia. E depois uma breve conclusão. Então, esse é o nosso contexto aí. São 17h05, né? Gastei 5 minutos aqui nessa apresentação e passo logo a palavra para a Ana Márcia. Tá? Boa tarde, Kival. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, então eu já vou fazer o compartilhamento aqui, para vocês já acompanharem também a minha apresentação aqui. Vamos lá. Só me digam se está ok. Tudo ok aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Obrigada, Kival, pela apresentação. Eu
quero aproveitar também para dizer que sendo apresentada pelo Kival é sempre um prazer, assim, porque profissionalmente a minha carreira começou muito orientada pelo Kival também, então tenho um especial carinho por esses trabalhos que a gente faz junto, e junto com toda a equipe do MGPDI, sempre muito competente e muito empenhada, né, em trabalhar por todo dentro desse movimento da inovação. Então, dito isso, nós vamos começar, então, com essa apresentação. Fiz aqui uma breve agenda, a gente vai falar das especificidades dos serviços, muito em função da diferença, né, que o serviço ele tem da indústria da manufatura, principalmente. A gente vai falar da inovação em serviços, destacando essa área da saúde e da logística. Aqui também a escolha do tema, né, da saúde e logística, também muito pelo tema do meu doutorado. Hoje eu trabalho na minha tese, falando de cadeias de suprimento de serviços, e a logística e a saúde hoje são destaques, inclusive nas pesquisas nessa área de inovação, né? E também como nós vamos usar o MGPDI para potencializar a inovação nesta área de serviços, que é uma alternativa hoje que as empresas, as organizações em geral, elas podem usufruir, que está à disposição e que pode dar um salto grande, né, nesse processo de inovação nas organizações. Então, nós vamos começar diretamente falando dessas características específicas do setor de serviços, e só antes eu gostaria de dar um destaque para essa pequena frase que está aqui. Os serviços, eles têm uma característica de muita proximidade, né, do consumidor. A gente vai ver isso depois, um pouco mais à frente. Mas, por meio da inovação, né, no setor de serviços, as empresas podem criar experiências excepcionais para os seus clientes. Então, a área de serviços, ela tem um poder muito grande de mobilização, né, dos seus clientes, e isso é bastante importante. Um outro ponto importante é que o setor de serviços, né, ele mobiliza, ele movimenta um volume muito grande dentro do PIB. Aqui a gente tem dados nacionais, no mundo é proporcional, é isso também. Então, são dados que mostram a importância que os serviços têm na economia, e, por causa disso, né, a importância de tratar os serviços de forma muito profissional e de inovar na área de serviços, né? Obviamente, quando a gente tem um setor muito forte, a gente tem muita concorrência, a gente tem sempre desafios muito grandes também para vencer, né? Bom, no setor de serviços, a gente sabe que ela aparece sempre junto, dizendo que não envolve a produção de bens físicos. Aqui eu só queria fazer um parênteses, porque tem muita organização que, além de ter produção de produtos manufaturados ou de produtos industrializados, ela também tem uma área de serviço presente dentro da organização. Então, por isso que existe essa complexidade, inclusive a diversidade, né, das organizações de serviço, e também a complexidade de se fazer a gestão, né? Porque não são, as coisas não são muito padronizadas, em função de que elas podem ser aplicadas em diferentes ambientes também, né? Bom, eu vou direto aqui para as características do setor de serviços. A gente vai falar primeiro da intangibilidade, né? Os serviços, eles envolvem conhecimentos, habilidades, experiências, principalmente. Experiência é uma palavra que está sendo bastante usada, né? Principalmente no trato da experiência do nosso cliente, da experiência que ele vive. Isso é muito importante para as empresas que trabalham com serviço, não só com serviço, com produto também. Mas quando a gente fala de serviço, a gente sempre associa isso à experiência do nosso cliente. E o fato disso ser baseado em experiência, em conhecimento e interação, a gente sabe que a intangibilidade, ela fica bastante presente, né? Então, isso é uma primeira característica-chave do setor de serviços. Uma outra característica importante é a inseparabilidade. Então, a gente sabe que o fornecedor e o cliente, na maioria das vezes, eles estão envolvidos no próprio processo de criação do valor do serviço que vai ser oferecido. E isso acontece, na grande maioria dos casos, no momento em que o cliente está
se servindo, né, desse serviço. Então, essa inseparabilidade, ela gera também uma complexidade na gestão dos serviços em geral. Os serviços também, eles diferem dependendo de quem oferece o serviço, né? Então, isso acho que é uma característica bastante importante e que aqui ela se torna também uma grande oportunidade para quem oferece os serviços, porque se é diferente dependendo do provedor, eu, como fornecedor de serviços, como uma organização que fornece serviço, eu posso ser diferente, né, do meu concorrente. Então, eu posso usar, inclusive, estratégia de diferenciação no mercado, usando exatamente essa característica, né, que isso é muito diferente do que na área de produto. Né? Então, aqui, práticas diferentes me tornam um provedor de serviços diferentes, e isso pode ser uma grande vantagem para os provedores de serviços. Né? A perecibilidade, que é uma característica que o serviço, ele está relacionado ao tempo, né? Então, eu não consigo deixar isso disponível para o meu cliente o tempo todo, né? Eu preciso da minha interação para que esse serviço ele seja prestado. É interativo, então, existe uma interação direta de quem provê o serviço, de quem usa o serviço, então isso também é uma característica importante. E, por fim, aqui, a característica da importância da qualidade, né? O serviço, ele é muito avaliado pela qualidade, e ele pode ser muito bem avaliado, e isso pode ser muito positivo, e pode ser muito rápido para que uma avaliação negativa se espalhe e afete os resultados da empresa provedora de serviços, né? Então, assim, baseado nessas características, a gente olha para o setor de serviços e vamos tentar materializar, né? Onde acontece esse serviço? Então, a gente tem serviços financeiros, de TI, telecomunicações, saúde, transporte e logística, que eu deixei aqui em negrito, que são os temas que a gente vai trabalhar também. Turismo e hotelaria, entretenimento, varejo, enfim, tem várias áreas, né? Aqui eu trouxe algumas para mostrar que isso está, de fato, bastante distribuído na economia de forma geral e no nosso dia a dia também, né? Bom, então, vamos agora olhar um pouco para essa inovação nessas áreas de serviços e principalmente olhar para serviços que têm essas características que a gente já conversou aqui anteriormente, né? A área de serviços, ela tem algumas tecnologias, talvez, eu diria até aqui, as últimas, né, mais utilizadas dentro da inovação e não só na inovação, mas também na manutenção dos serviços nas organizações. Então, a gente tem hoje muitos serviços usando tecnologia digital e plataforma online. Essas plataformas, elas permitem essa conexão do prestador com o consumidor de forma mais rápida e mais permitindo a interação de fato, né? Não sendo só a comunicação toda que acontece nessa plataforma antes, durante e depois da prestação do serviço, ela é bastante importante. Então, ela representa hoje uma tecnologia praticamente que está presente praticamente em todos os serviços hoje que são prestados, né? A IA, que ultimamente tem se falado muito também, né, embora ela seja um conceito, tanto IA quanto aprendizagem de máquina, são conceitos antigos na computação, mas que comercialmente elas estão muito presentes nesses últimos anos e fazem parte muito importante na área de serviços, né? Elas estão muito ligadas à melhoria da eficiência e à personalização do serviço. E que a gente também vai ver que a personalização é algo bastante importante quando a gente fala de serviços, né? O IoT, que é algo que, quando a gente fala de logística hoje, né, o IoT é uma das tecnologias mais usadas dentro de toda a cadeia, né, de logística, na saúde também, mas também em várias outras áreas. A realidade virtual e realidade aumentada, que a gente vai ver também que na área da saúde elas têm trazido bastante possibilidades, né, de inovação dentro do processo de fornecimento de serviços nessa área de saúde em geral. Os pagamentos digitais e fintechs que possibilitaram uma mudança também no próprio processo, né, da prestação de serviços completa e que traz hoje também possibilidades bastante importantes nessa área. E os serviços de assinatura, que agora a gente já está bastante acostumado, né, mas a gente ainda está nessa fase de transição de algumas formas de prestação de serviços, que é bastante importante. Bom, eu trouxe aqui
alguns destaques, né, na área de logística e na área da saúde. Deixa eu consultar meu tempo aqui, ok? Eu trouxe aqui algumas dessas tecnologias e como elas estão disponibilizadas dentro da área da logística, né? Por que falar da área da logística? Porque quando a gente fala, né, de tecnologia e da prestação de serviços, existem os mecanismos, né, que possibilitam a inovação em geral na área de produtos. Muitos desses mecanismos passam por uma prestação de serviço associada à distribuição, à venda, à comercialização, à entrega, ao uso, né, do produto pelo cliente. Então, a gente tem uma área da logística fortemente associada à área de produto, né? Então, ela é uma área de serviço associada ao caminho que o produto faz desde o início, né, da produção até o consumo. E essa é uma grande mudança visível no mercado nos últimos anos, né? A logística ela se expandiu de forma muito, muito forte por meio das tecnologias. E então eu trouxe aqui elementos como, por exemplo, a internet das coisas, né? A gente tem hoje todo o trânsito dos produtos associados a tecnologias que permitem que esse trânsito todo seja monitorado, inclusive usando tecnologias para garantir a qualidade desse produto em todo o trânsito. A automação e robótica, que está muito presente nos armazéns, né, em todo o transporte também. A inteligência artificial, que permite a melhor escolha dos caminhos, a própria conectividade, né, a melhor forma de se conectar. O blockchain, porque é uma característica da própria cadeia, como ela é distribuída, né, a cadeia logística. O blockchain também é uma tecnologia que auxilia todo esse processo. E, por fim, eu deixei sinalizada aqui a logística colaborativa, porque a logística é uma indústria que tem características de conexões muito fortes, né? Não existe hoje possibilidade de fazer uma solução sozinha. Então, isso está altamente associado, essa questão da logística colaborativa está altamente associada à inovação, e a inovação do ponto de vista de negócio, mas também a inovação tecnológica de integração de todos esses atores que fazem parte da logística. E este talvez seja o grande desafio de inovação, né, que as empresas associadas a essa área de logística hoje, elas enfrentam. Porque a conectividade e o trabalhar junto é uma inovação, de certa forma, né, do ponto de vista de negócio, mas ela traz desafios altamente tecnológicos de integração, que é o que vai fazer a diferença na área da logística nos próximos anos, né? Já está fazendo e que vai fazer. Aqui tem um pouco mais de texto, mas a gente já passou, o slide anterior aqui, que eu tenho, já fala de todos esses detalhes, então eu vou caminhar aqui um pouquinho mais à frente, sem dar muito detalhes, né? Aqui, é claro, os desafios aqui falam da logística colaborativa, a última milha, né, que é um desafio grande da logística, bastante atual também, que aqui tem soluções inovadoras que estão mudando também, né, o comportamento da logística, toda essa parte de análise de dados, que ela, obviamente, isso não é exclusivo da área de logística. A análise de dados e a inteligência artificial, elas fazem a diferença hoje em qualquer área de negócio, mas na logística ela tem um aspecto bastante importante também, né? Na área da saúde, da mesma forma, a gente tem que lembrar, assim, né? Quando a gente fala de logística, a gente tem uma cadeia bastante extensa, bastante ampla. Quando a gente fala da área da saúde, a gente tem aqui um aspecto técnico, de ordem técnica, né, bastante forte, porque, obviamente, a gente está falando de uma área bastante regulamentada, regulada, com fortes características especialistas, né, a gente está falando, toda a área da saúde, ela é muito voltada para os conhecimentos científicos, né, e para a capacidade das pessoas que prestam esse serviço de alta complexidade.
Então, a área da saúde, quando a gente fala de inovação, a gente pode dividir um pouco, assim, e até aqui uma divisão, obviamente, muito simplista aqui, né, nessa fala, mas existe muita inovação sendo feita na área de gestão da saúde, para a integração dos dados, para a informação do paciente, os pacientes ou dos clientes, em alguns casos, né, mas reunião de informações muito de gestão de todos esses dados. E muita gestão também das próprias entidades separadas da área da saúde, que também precisam evoluir bastante nessa automação e automatização dessas práticas de gestão. Mas existe uma outra área, né, da área da saúde, muito forte em inovação, que são as técnicas que a tecnologia ela permite avançar, tanto usando, e aqui já posso começar a falar, né, tanto usando a inteligência artificial, a telemedicina e saúde digital, a realidade aumentada e realidade virtual, que são áreas tecnológicas, são tecnologias, né, que permitem que toda essa área de serviços na área da saúde, ela atinja resultados, né, de práticas que até poucos anos a gente não imaginaria, né? Então, isso traz muita possibilidade de inovação. Então, são áreas que evoluem de forma muito rápida em função dessas características. E eu sinalizei aqui 2 elementos importantes, né? O IoT na área da saúde, porque hoje existe muito monitoramento, né? A condição da saúde do paciente, muito tratamento que se estende para fora das unidades, né, de saúde que estão presentes no dia a dia das pessoas. Então, tem muita inovação nessa área. Eu lia uma notícia que é até relativamente antiga, né, mas que fala, por exemplo, na área da fertilização, né, nanorobôs e robôs que estão presentes, que já existem práticas, né, obviamente que ainda não muito evoluídas, mas que são possíveis, né, de facilitar, por exemplo, essa área, que é uma área também que tem bastante estudos, né. E outra questão bastante importante é a área da genômica e medicina personalizada, porque também aqui tem muito estudo que acontece, mas também tem muita inovação que acontece por meio desses estudos, né? Muita prática que acontece na sequência. O que acontece é que essas inovações, né, nessa área, elas são muito conduzidas, principalmente tem muita presença dos especialistas e muita tecnologia envolvida. Então, a área da saúde, ela tem essa característica, né? Ela tem o uso da tecnologia para práticas que são práticas bastante especializadas e de profundos conhecimentos científicos, né? Então, são áreas, tanto a logística quanto a saúde, que têm características específicas, mas que são áreas onde a inovação ela tem despontado, né? Com bastante desafios nessa área da inovação por meio dessas características que ela apresenta. Então, isso que eu já falei, está aqui um pouco mais detalhado, né? E aí, nós vamos também falar um pouquinho de, como é que, o que é importante quando a gente fala de inovação na área de serviços, né? A gente falou das características, a gente falou um pouco, né, de 2 áreas, características do serviço, falamos dessas 2 áreas que inovam, mas tem algumas coisas aqui que eu trouxe como critérios importantes para serem analisados. Muito importante entender a necessidade do cliente, muito importante conhecer tecnologia, criar mecanismos para soluções inovadoras, estruturar o desenvolvimento de projetos inovadores. Isso é onde o MGPDI entra fortemente, né, porque ele dá essa base. Levar rapidamente as soluções inovadoras para avaliação dos clientes e parceiros, isso é muito importante na área de serviço, e manter a comunicação constante e os feedbacks, né? É imprescindível isso e é um desafio nas organizações, porque é dessa forma que a gente possibilita o desenvolvimento, né, da inovação. E aí aqui, eu acho que a estrela, né, dessa nossa fala, que é o MGPDI, porque tudo isso que a gente falou é também uma base muito sólida dentro do MGPDI. Quando a gente fala do modelo de gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que está documentado, né, e muito bem estruturado dentro do MGPDI, eu coloco aqui o que é importante, né? O MGPDI, ele estabelece diretrizes
processo e recursos adequados para impulsionar a PDI dentro das organizações. Como é que ela faz isso? Ela tem toda uma estrutura que está apresentado aqui nessa figura e que permite desde a geração de ideias, né, até a parte de pesquisa, desenvolvimento, a parte de produção, comercialização, independente disso ser serviço ou produto, né, até colocar isso no mercado e fazer todo esse ciclo que a inovação ela pede e ela necessita. Uma característica muito importante do MGPDI é que ele é um modelo completo para pesquisa, para o desenvolvimento e a inovação. Ele tem um alto grau de integração, então, como a gente vê nessa figura aqui, todas as áreas que fazem parte da inovação, elas são altamente integradas, são adaptadas às características que são inerentes à inovação, incluindo os serviços, e elas definem uma forma de priorização das ações, porque a gente sabe que no dia a dia das nossas organizações, é difícil, né, a gente levar junto as ações que são de inovação, eventualmente, as práticas que nos consomem lá dentro das organizações no dia a dia. Então, o MGPDI, ele fornece também essa estrutura, né, e nos ajuda a priorizar, bom, no que nós vamos investir nessa área de inovação, o que é importante e o que não é, né, para essa área de inovação. Então, isso acho que são características fortes, né, do MGPDI e que a gente pode discutir, e eu gostaria de apresentar aqui para vocês o site do MGPDI, porque nós temos essa estruturação hoje toda disponível para qualquer pessoa que queira fazer o acesso. Eu vou tentar fazer o acesso aqui, eu estou com o acesso pronto, mas eu acho que eu vou precisar só mexer no compartilhamento, então deixa eu mudar aqui. E vou fazer um novo compartilhamento aqui para a página do MGPDI. Vamos lá. Eu acredito que vocês já estão me vendo aí, né? Já estão vendo aqui o guia, né? Obrigada. Bom, então, o MGPDI, eu já estou dentro do guia aqui, do guia de implementação, né? Mas o MGPDI, ele tem um site, eu vou fazer esse movimento aqui só um pouquinho. Vou entrar aqui no site para mostrar para vocês. O site do MGPDI, ele tem todo o modelo disponível, né? Ele tem todas as informações, o que é o MGPDI, as avaliações já realizadas, as implementações, as agendas, né? Os profissionais envolvidos, uma biblioteca aqui com bastante informação, notícias e um acesso aqui para as pessoas que é um pouco mais restrito. Mas nós temos aqui os nossos guias. E os guias, eles são fontes muito importantes, né, de conhecimento, que estrutura todo o guia. Então, tudo aquilo que é produzido dentro do MGPDI está aqui, e aqui apresentado. Então, nós temos o guia geral, nós temos o guia de avaliação, nós temos aqui, em forma de wiki, todo o guia de implementação. Então, aqui todo o conhecimento necessário para fazer a implementação desse modelo, né, que pode nos guiar para o processo de inovação dentro das organizações, está disponível aqui dentro dessa wiki. Tem outras informações também. Então, eu vou acessar aqui a wiki, estou aqui na wiki do MGPDI, esse é o guia de implementação, né? E aqui dentro a gente vai encontrar uma fonte de riqueza aqui, de conhecimento para as empresas que desejam trabalhar com inovação, né? A gente tem aqui uma visão geral do modelo do MGPDI, então dividido em perfis, é um modelo de maturidade, então nós temos perfil 1, 2 e 3, as organizações elas vão evoluindo nesse processo de implementação da inovação, né, dos seus processos de inovação. Cada perfil, então, tem um conjunto aqui de requisitos que deve atender e, automaticamente, dentro desses perfis, a gente tem lá um grupo de processos, né? Aquela mesma figura que eu apresentei para vocês na apresentação. E aqui nós temos separado, então, todos os processos que estão disponíveis dentro do guia. Então, como é que funciona isso? A figura que eu mostrei para vocês está aqui também. Então, por exemplo, se eu quero fazer a gestão de ideias dentro da minha organização, né? Como é que eu trato isso? Eu tenho aqui o IDE, que é a sigla para gestão de ideias. Eu posso vir aqui ó, no processo e posso acessar todo o detalhamento que tem no guia de implementação. Então, o que é, né? O que é a gestão de ideias, o processo de gestão de ideias dentro da organização, qual é o objetivo, a importância, os benefícios, né, que a gente espera da gestão de ideias dentro da organização,
quais resultados eles são esperados dentro de cada perfil de implementação. Então, se eu sou uma organização que estou implementando no perfil 1, quais são as práticas, né, que eu tenho que implementar dentro desse processo deles. Cada uma dessas práticas está detalhada também. A gente sempre tem aqui textos de apoio também, algumas formas de realização, né? A integração com os outros processos. Então, vejam que a gente estava falando de uma estrutura, né, de conhecimento, de gestão da PDI, bastante sólida e bastante completa, né? Então, a cada passo, a cada prática que eu devo implementar dentro da minha empresa, eu tenho também um detalhamento dessa prática que é possível acessar, né? E enfim, isso nos auxilia na implementação. Então, é bastante importante, né, todo esse caminho aqui que o guia ele fornece. Então, por exemplo, aqui, ó, para essa prática de compartilhamento de ideias com os envolvidos, a gente tem o valor que está associado, uma explicação, algumas dicas de implementação e assim por diante, né? Então, isso torna, na verdade, o guia do MGPDI um guia bastante poderoso, né, que junto com os profissionais que implementam todo o movimento, né, de inovação dentro das empresas pode proporcionar, ok? Então, eu estou parando aqui o meu compartilhamento, vou voltar a compartilhar aqui a minha apresentação novamente. Deixa eu só encontrar minha tela correta aqui. Acho que é essa, né? Então, vou seguindo aqui. Então, como a gente viu, né, a organização do MGPDI é uma organização com bastante conceitos e bastante sólida para apoiar todo esse Márcia, eu não estou vendo processo. a tua tela. Não? Espera um pouquinho, Val. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para o meu compartilhamento. Vamos lá, só um pouquinho que eu vou ter que compartilhar. Eu saí do modo de apresentação, agora sim. Vamos lá. Agora acho que sim, né? Tá bom, obrigada. Então, agora deixa só eu voltar para a minha tela aqui. Ok. Então é isso, né? A organização do MGPDI é uma organização, como eu comentei, bastante completa e é a base para que todos os profissionais que estão envolvidos, tanto na implementação do modelo dentro das organizações, quanto os profissionais que trabalham na avaliação, porque o MGPDI é um modelo que pode certificar essas organizações também, né? Então, essa descrição de como essa certificação acontece está presente também dentro de toda essa documentação que o MGPDI ele dispõe. Isso eu acho que é bastante importante a gente comentar, porque mostra, inclusive, eu acho que dois aspectos, né, sobre o modelo que são bastante relevantes quando a gente fala de modelos em geral, né? O MGPDI tem um desenvolvimento muito baseado em conceitos sólidos, né? Então, isso é possível de se observar dentro do modelo. É um modelo construído com bastante conhecimento e uma organização desse conhecimento em prol da implementação da inovação dentro das organizações. E, de outro lado, também, um modelo que é muito sério, né? Porque ele mostra todo, está disponível, está muito transparente toda a forma de organização. É muito fácil, né, de as organizações acessarem tanto aquilo que está de forma pública hoje dentro do site, como também os profissionais que podem apoiar esse processo, né, de implementação da inovação dentro das organizações. Seguindo aqui também, é importante dizer que ele é um modelo evolutivo, né? Esse modelo evolutivo é importante destacar alguns aspectos, né? A gente fala evolutivo no sentido de que faz sentido trabalhar esse processo de inovação dentro das organizações, desde que elas são muito pequenas, em qualquer área, né? Organizações de qualquer natureza,
até organizações que já têm, eventualmente, seus processos bastante estabelecidos, níveis de maturidade de processos altos, e que precisa também organizar os seus processos de inovação de forma mais profissional, de forma que se tenha mais resultado, né? Porque, no fim das contas, o que a implementação, né, de um processo de inovação faz na organização é contribuir para que a organização ela aproveite melhor a energia que ela vai gastar fazendo a inovação. Porque as empresas podem, obviamente, fazer a inovação de forma da forma mais empírica, né, mais amadora, e muitas assim começam, né? Mas chega num momento em que você começa a precisar olhar os resultados, e aí o MGPDI ele é bastante importante, porque ele fornece todo esse arcabouço de suporte dos processos que vão auxiliar essa empresa a seguir de forma mais profissional e mais madura ao longo do seu crescimento, né? Para que ela não tropece, eventualmente, né, nos próprios passos da inovação ao longo da construção de todo esse processo, tá? Uma outra coisa importante, né, é que as áreas de serviços, né, do MGPDI, ou na área de serviços da MGPDI, ele pode ser utilizado para promover essa inovação e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. Porque a gente, às vezes, né, quando fala de inovação e quando fala de processos de inovação, pode pensar em mudanças, né, em grandes mudanças na forma de fornecer o serviço, de apresentar o serviço, ou de incluir novos serviços, mas existe também uma grande parcela de inovação que é feita de pequenos detalhes dentro dos serviços que a gente já oferece e que fazem diferença para os clientes, né? Então, por isso, existem alguns exemplos importantes, né, de como contribuir, que eu coloco aqui nesse slide, e que, por exemplo, a identificação de oportunidades, ela é muito importante quando a gente fala de serviços. A proximidade, como eu comentei lá atrás, né, o fato de o serviço, ele ter essa característica de ser executado de forma simultânea entre o fornecedor e o consumidor, de ter essa proximidade, de ter essa importância, é muito importante que lá na fase de geração de ideias, a identificação das oportunidades, ela apareça, né? Os serviços têm inúmeras formas de você melhorar o contato, melhorar a comunicação, melhorar a experiência, com pequenas mudanças incrementais naquilo que já existe, está sólido, está funcionando, e que pode fazer a diferença, né? Então, isso eu acho que é um aspecto bastante importante da área de serviços e que o MGPDI ele pode contribuir. Uma outra questão é o desenvolvimento de novos serviços, porque quem está próximo, a área da saúde, especificamente, né, ela tem essa característica. Até pouco tempo a gente ia no consultório médico e não tinha nenhum meio automatizado ou informatizado de entrar em contato, né? Isso é bastante novo, assim. E essas áreas, elas às vezes demoram um pouco para absorver essas tecnologias. Então, pequenas mudanças, né, novos serviços, novos pequenos serviços que acontecem dentro dessas áreas já fazem uma grande diferença na comodidade, na experiência que o cliente vai ter com o contato com esse serviço. A própria gestão da inovação, né? O MGPDI, ele é completo nesse aspecto, né? Desde gerenciar as ideias, até colocar o serviço pronto, funcionando, com o feedback do cliente, ele dá toda essa possibilidade de implementar toda essa jornada da inovação dentro da organização. Um outro aspecto importante é o desenvolvimento da capacidade de treinamento, porque existe uma questão cultural, né, bastante importante relacionada à inovação. A gente sabe que a cultura da organização, ela é imprescindível para que a inovação aconteça. A inovação, ela não é algo que se fecha, né, numa porta e vai acontecer com pessoas lá enclausuradas, trabalhando, imaginando como as coisas acontecem. Ela, pelo contrário, ela é bastante aberta, inclusive a própria inovação aberta, né, o conceito da inovação aberta, que é o trabalho de diferentes
parceiros especialistas interessados em trabalhar a inovação, é uma prática muito bem-vinda também na área de serviços, porque envolve diferentes atores, né, em todo esse processo de inovação. E a capacitação e o treinamento para as pessoas que trabalham nessas organizações é fundamental para que essa cultura ela se desenvolva, né? E o monitoramento e feedback, que é algo que aparece, que é muito constante, né, na área de serviços, que o MGPDI ele pode auxiliar também nessa identificação dessas oportunidades, na melhoria de orientar essa inovação contínua por meio do monitoramento e do feedback. Porque na área de serviços, assim, o cliente, ele uma avaliação a quente, né? O cliente, na hora que ele está usando do serviço, se ele está insatisfeito, é preciso ouvir o cliente, né? E entender o porquê da satisfação e da insatisfação. Por que ele gosta, por que ele não gosta, né? Por que ele volta a consumir o serviço ou por que ele não volta. Porque isso é tudo muito efêmero na prestação de serviços. Então, essa capacidade de coletar esse retorno, esse feedback, essa capacidade de monitorar, isso faz parte do processo também de inovação e deve ser também olhado com bastante importância, né, pelas organizações. E o MGPDI possui elementos, né, que podem ajudar a empresa na implementação, inclusive, desta prática, né, de monitoramento e feedback. Bom, de forma bem breve até, né, é sempre assim, para quem fala o tempo passa voando, né, para quem está ouvindo nem tanto, então, vamos lá. Eu me coloco à disposição, agradeço a atenção de vocês e já abro aqui, que Val, devolvo a palavra e já abro também para discussão e para perguntas, caso as pessoas tenham aí perguntas para fazer. Muito obrigado, Ana Márcia, excelente apresentação, e como sempre, né? E eu vou passar, então, para a parte de perguntas e respostas. Eu não vejo nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu tenho algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, coloque no chat que eu dou prioridade sempre, né? A primeira pergunta que eu tenho é quais as ferramentas ou técnicas a usar para a ideação no setor de serviços? Na ideação, é isso? Isso. Assim, normalmente, né, essa fase de ideação, tanto para serviços quanto para produtos, elas são ferramentas que já existem no mercado, como Design Thinking, né, ferramentas, mapas mentais, mas na área de serviços, acho que tem algumas ferramentas que são bem importantes, que são aquelas que procuram desenhar os serviços, né? Tem uma variação, né, do Design Thinking também, que chama Role Playing, que é onde as pessoas elas assumem papéis diferentes, né, para compreender a visão do processo todo, que na área de serviços ela é bastante usada. Tem inclusive na área médica, existem capacitações que são feitas usando essa técnica, e que as pessoas usam depois, inclusive, para experimentar como o serviço ele é oferecido nessa área, como os clientes, né, dessa área, eles percebem o serviço. Em que pessoas são colocadas numa sala e fazem papéis diferentes. Então, tem lá o médico, o enfermeiro, tem o farmacêutico, né? Tem o paciente, tem o diretor eventualmente o diretor do hospital, e eles se juntam e trabalham dentro de um processo tradicional para identificar possibilidades, né? Para terem ideias de como as coisas poderiam acontecer de forma diferente, para auxiliar nessa fase de ideação. Então, eu acho que são ferramentas que para a área de serviço ajudam bastante, né? Existe também o Analogy Thinking, existe o Scamper também, né? O Scamper que trabalha com, que você tem lá um serviço, mas você trabalha, substitui, combina, adapta, né? Enfim, modifica, proporciona outros usos, elimina. Então, são práticas que para a área de serviço funcionam bem, né? Principalmente essa questão dos papéis, né? Porque no serviço tem muito essa troca de papéis.
Obrigado, Ana Márcia. Eu vou continuar com as perguntas. Estou olhando aqui no chat, não tem nenhuma do pessoal que escreveu. Que metodologia se adapta mais à área de serviços, Ana Márcia? De inovação, né? Imagino. Então, na verdade, assim, quando a gente fala de metodologias, né, a metodologia, na verdade, é a aplicação dentro da organização, né, de algum método, de algum modelo. Eu acho que aquela que se adapta mais à área de serviços é aquela que leva em consideração o serviço quando ela é estruturada, né? Vou dar o exemplo do próprio MGPDI. Se ao construir um modelo, né, do MGPDI, o serviço ele está contido no escopo desse modelo, a metodologia que a empresa vai usar, quer dizer, a aplicação do MGPDI lá dentro da organização para o seu processo de inovação, vai ser uma metodologia que vai ser adaptada à área de serviços. Então, a gente sempre precisa pensar nesses detalhes quando a gente vai usar ou vai escolher um padrão para construir a nossa metodologia dentro da área de serviços. Quer dizer, o serviço tem que estar contemplado, né? Depois, eu acho que tem muito também da capacidade de execução. Assim como na inovação, a gente fala que a ideia é importante, né? Mas o que é mais importante é a capacidade que a organização tem de colocar isso em prática. E fazendo um complemento aqui, né, o que o MGPDI faz é exatamente isso. A organização ser capaz de transformar aquilo que é uma riqueza do seu conhecimento, das ideias que existem, em produtos lá no final, né? Porque isso não é uma jornada muito simples de fazer. Então, a melhor metodologia é aquela que auxilia, que leva em consideração o serviço e que auxilia a empresa a fazer todo esse processo, inclusive disponibilizar o serviço lá no final para ser comercializado, né? Obrigado, Ana Márcia. Ainda não temos nenhuma pergunta, eu tenho mais aqui. Se a empresa não possui nenhuma prática de inovação, né, não, por onde que ela pode começar ou deve começar? Bom, eu acho que a decisão de inovar, ela é sempre uma decisão estratégica, né? Então, eu acho que o início de tudo parte de uma conscientização, né, da organização, e que vai se transformar em um item estratégico dessa organização. A gente pode estar falando de coisas muito grandes, né, quando a organização é muito grande, então isso pode ser um objetivo estratégico importante para a organização, mas às vezes ela é uma decisão em empresas menores, né, uma decisão de que a inovação pode auxiliar as organizações a inovar. Então, eu acho que o início é isso. Bom, feito isso, obviamente, depois de uma decisão estratégica, tem que haver projeto, né, um projeto para implementar essa decisão. E o projeto pode ser um projeto que vai colocar um processo de inovação em andamento dentro da organização. Então, como tudo, né, na organização, a ideia de profissionalizar, ela é bastante importante, isso já vem, né, dos nossos conceitos, e aqui um pouco do meu histórico também, né, eu venho da área também da qualidade, e a gente sabe que dentro das organizações, aquilo que não é organizado, que não é acompanhado, que não é medido, tem muita dificuldade de prosperar, né, porque a organização, ela está sempre muito atribulada, ela sofre demandas de todas as áreas, de toda sorte. Então, além de ter uma decisão estratégica, precisa de um bom projeto e precisa de conhecimento, né? Eu acho que é por aí o começo. Legal, Ana Márcia. Eu vou continuar. Nós temos ainda um tempinho aí para mais algumas perguntas. Vamos lá. Eu vou continuar aqui. Como testar serviços, Ana Márcia? Bom, testar serviço é um desafio, né? É um desafio porque mesmo que a gente teste, faça testes aqui dentro da nossa organização, né? Viciados, testes com pessoas que a gente define, nunca é tão efetivo quanto a gente colocar o serviço
próximo do cliente. Então, eu acho que testar serviços tem dois aspectos importantes. Primeiro, não demorar para testar, né? Não esperar que tudo fique pronto para você entregar para o teu cliente participar desse processo. Ele precisa participar da construção. O serviço tem muito essa característica, né, de proximidade. Então, quando eu falo isso, eu me recordo, eu acho que foi um serviço de aluguéis de carro. Eu ouvi uma palestra aqui em Chapecó, inclusive, eu acho que foi... Não vou lembrar o nome do palestrante agora, porque eu sou bem ruim para lembrar nomes, mas ele simulou, né, ele prototipou o serviço dele com telefone, não tinha aplicativo, não tinha nada, ele prototipou com um celular, com um amigo que ficava longe, que ele fazia uma ligação e simulava uma conexão, né, para atingir o cliente dele, para o cliente dizer, olha, isso aqui funciona, que bacana, eu gosto, para depois ele partir para a parte de construção, de fato, do serviço. Então, eu acho que serviço se testa em todas as etapas, né, desde a parte de concepção, a parte de protótipo, teste piloto, até levar ele para a sua forma definitiva, ou não definitiva no sentido de que não vai mudar, mas definitiva no sentido do lançamento, né, do serviço. Então, acho que isso é bem importante. Obrigado, Ana Marta. Nós temos tempo aí para mais umas 2 perguntas. E eu, como não tem nenhuma no chat, eu tenho mais uma. É a seguinte: minha cadeia de suprimento de serviços possui muitos parceiros envolvidos. Qual a melhor estratégia a ser adotada quando for promover a inovação dentro da minha organização? Sim, isso é um desafio bem grande, né? Eu comentava aqui, comentava sobre a cadeia de logística que tem essa característica, a saúde também tem, né? Na logística, talvez exista uma integração maior até. E o grande desafio aqui é ser capaz de se abrir para essas outras organizações. Eu acho que tem um desafio anterior, que é a própria gestão dessas empresas que fazem parte dessas cadeias que são mais complexas e que têm muitos parceiros, que é aprender a trabalhar em parceria com outras empresas, né? A inovação, ela pode, e nesses casos, ela pode transcender o próprio escopo da organização, né? A inovação, ela precisa de muitos parceiros, muitas vezes, para ser capaz de ser implementada. Então, eu acho que como promover, se promove com essa cultura aberta, né? Eu acho que é bem importante. Eu acho que tem que trazer os parceiros para a discussão, precisa ter confiança, né? Então, assim, as empresas, elas precisam confiar nos parceiros com quem elas estão trabalhando, e tem que ter também noção, né, do tamanho, da proporção que isso pode tomar. Porque quando a gente fala de empresas menores, talvez isso seja um desafio até mais fácil, né? Mas quando a gente tem parceiros grandes envolvidos, a gente sabe, né, o poder de mercado, como funciona. Então, isso precisa ser tratado assim com bastante cuidado também. Nós temos aqui 2 perguntas do Daniel. Né? Eu só consigo identificar pelo primeiro nome, não sei de onde ele é. Como o MGPDI aborda a gestão de riscos e incertezas em projetos de inovação? É a primeira pergunta dele. Gestão de riscos e incertezas, é isso? E oportunidades também, né? Porque a gente está falando aqui de gestão, né? Bom, a gestão de riscos, ela é bastante importante, assim, quando a gente fala de inovação, e no MGPDI especialmente, né? Ela é bastante importante porque a gente sabe que processos de inovação ou projetos de inovação são projetos de alto risco e de muita incerteza, né? Então, ela trata, eu acho, com a importância que deve ser tratada. Ela trata, primeiro, identificando quais são essas características desses projetos que podem representar riscos, e trata também olhando muito para as oportunidades, né? Porque durante esse processo de inovação, alguns resultados parciais, eles podem nos levar para pivotação desses negócios,
desses serviços, desses produtos, muito em função do que a gente encontra ao longo do desenvolvimento desses projetos, né? Então, o MGPDI, ele trata dessa forma, ele garante, né, que as ações, primeiro, que a identificação, toda essa parte de probabilidade de impacto, as oportunidades que podem surgir desse movimento, né, sejam tratadas e sejam acompanhadas dentro dos projetos de inovação, né? E eu acho que é um processo bastante importante, né? O que Val sabe disso também, né? Dentro do MGPDI, e que tem uma relevância bastante grande também, né? Eu sugiro ao Daniel e a outros interessados, a Ana Márcia, ela, na apresentação ali do guia de implementação em tempo real ali, ela mostrou gestão de ideias. Dê uma entrada lá e veja como é que é tratado gestão de riscos e oportunidades. Antigamente o MGPDI, anteriormente, chamava de gestão de riscos e incertezas. Agora, numa versão mais atual, nós chamamos de o processo de riscos e oportunidades. É um dos 11 processos habilitadores da inovação. Tá? A última pergunta é do Daniel novamente. Tá? Daniel, isso você colocou agora, eu vou responder, mas você tem uma outra pergunta aqui, tá? Cadê o Daniel? Tá? Sim, o Vitor colocou, o evento está sendo gravado e tal. Pergunta do Daniel: quais são as melhores práticas para envolver e engajar equipes em projetos baseados no MGPDI? Então, Daniel, isso é um grande desafio, né? É o desafio, talvez, não diria que é só inicial, porque isso acontece ao longo, né, do processo de inovação. Existe, eu acho que, uma primeira boa prática, que é o envolvimento das pessoas, né? A inovação não acontece de forma unilateral e nem deslocada dentro da organização. Isso precisa ser uma prática dentro da organização. Então, isso acho que é a primeira boa prática. É entender que a inovação vai envolver todas as pessoas da organização. Eu acho que também outras práticas que são importantes, e até o MGPDI tem um processo, né, que é a gestão da colaboração, colaboração e cooperação, né, que precisam andar juntas no processo, e que fazem uma parte também bastante importante. Uma boa prática é entender que a inovação ela precisa de portas abertas, né? Tanto da organização, mesmo que ela esteja sozinha nesse processo, no sentido de ser ela o motivador da inovação, mas ela precisa se abrir para outras instituições, porque a gente sabe da dificuldade que é. Quanto menor a empresa, inclusive, mais dificuldade ela vai ter de acessar todo esse conhecimento. Imaginem na área da saúde, como é que faria, né, uma empresa, uma organização, ou um hospital, vamos falar assim, uma clínica, um médico, uma equipe de pesquisa, como é que eles sozinhos vão tratar a inovação nesse universo? É praticamente impossível. Então, você precisa de pesquisador, você precisa olhar o que já está desenvolvido no mercado, você precisa ouvir as pessoas. Então, essas boas práticas para engajar as pessoas passa justamente por elas terem consciência de todo esse processo que a inovação ela precisa. E isso vai culminar numa mudança de cultura, né? Dentro da organização. É óbvio que não basta ouvir as pessoas, né? Elas têm que ter espaço também para colocar em prática aquilo que elas têm possibilidade de trabalhar dentro desse processo de inovação. Mas eu entendo, assim, que a colaboração, tanto interna quanto externa, elas são fatores que estão ligados, são fatores ligados às melhores práticas, né, para a inovação dentro das organizações, né. Obrigado, Ana Márcia. São 17h59 agora, então está na hora da gente partir para a conclusão, né? Para a conclusão, Daniel Figueiredo, ele é do Pará, do Parque Guamá, Parque Científico e Tecnológico Guamá, onde tem empresas empresas incubadas lá, implementando o MGPDI em grupos de empresas.
Obrigado, Daniel. Bom, eu vou partir, então, para a conclusão nos 5 minutos que me restam. Nós começamos 17h05, vou procurar terminar 18h05, respeitar o 1 hora aí, né? Eu queria agradecer, então, a todos que participaram, espero que tenham gostado, né, desse webinar. Ele está gravado, vai estar à disposição essa semana ainda, e vai ficar lá nos arquivos do MGPDI, no site, no website, na seção biblioteca, e tem uma subseção webinars, né? E os outros todos que vocês têm lá, dá para acessar. Eu queria agradecer muito a Ana Márcia, tá? Muito, muito a Ana Márcia, por isso, por se dispor aí e preparar essa excelente apresentação. Muito obrigado, Ana Márcia. Eu queria agradecer também o apoio da SoftSul, o trabalho do Vitor, tá? Que nos apoiar. Ele é que nos apoia, ele providencia as reuniões de alinhamento, os cards para divulgação, as inscrições na Simpla, e aqui a garantia de que o evento corra bem aí usando essa ferramenta de videoconferência. Muito obrigado, Vitor. E queria agradecer, sobretudo, aos participantes, a vocês que participaram. Eu fico acompanhando aí, e espero, mais uma vez, eu vou repetir aqui, que tenham gostado, né? E o nosso próximo webinar, queria fazer um convite, tá? É sempre no fim do mês. O próximo vai ser no dia 27 de junho, 27 do mês, meia dúzia, tá? Ele sempre de 17 às 18 horas. Ele tem um título, vai ter um título, que é o contraponto até dessa apresentação da Ana Márcia, da Gestão da Inovação em Serviço. O próximo webinar vai ter como título Gestão da Inovação na Indústria. Tá? Então, ele é muito interessante também. E ele vai ser apresentado por 2 especialistas. Um é o Augusto Machado, né? Augusto Machado era o gerente, até pouco tempo, de inovação do Sebrae Paraná, né? É um doutorando também, e outro é o Isulê Cortes Filho, que vai falar como é que o MGPDI dá suporte, ajuda, promove a inovação, a gestão da inovação na indústria, né? O Isulê é um consultor, especialista, e está confirmado esse webinar. Anotem aí, salvem a data, 27 de junho, de 17 às 18 horas. Mas nós vamos divulgar aí através de cards e tal, que o Vitor vai nos ajudar a fazer. Era isso, acho que eu cumpri, Ana Márcia, nós cumprimos os horários, são 18h03, né? 18h03, e, no mais, eu desejo uma boa noite e um muito obrigado a todos vocês. Só dizer, eu estou em Curitiba, está um frio do cão aqui, tá? Não sei nos outros lugares, né? Aqui também. O Daniel aí de Belém do Pará, acho que não deve estar frio, mas aqui está muito frio. E essa noite promete aí. BH está frio também. Pois é, BH está frio, né? Você está dizendo. O Daniel entrou ali no chat dizendo que está muito quente lá. É o nosso Brasil, tá? Muito obrigado a todos e, mais uma vez, espero que tenha gostado. Estou vendo o Renato Dalla Volpe aí também, Renato, que bom, né? Que bom vê-los aí, e eu fico muito feliz aí que temos mais. A gente está constituindo constituindo um arquivo
muito bom de webinars aí, sabe? Um arquivo muito bom de webinars, que a pessoa, bom, quer entrar, está lá, ele escolhe o que quer ver a hora que quiser, tá? Então, esse é um ativo construído assim, muito bom para o MGPDI, né? E para a SoftSul, que é a entidade que detém o MGPDI. Muito obrigado. 18h05 aí. Isso que está tocando aqui.